Pai amado, Pai querido, pedimos a tua presença, Pai. Agradecemos por tu estar conosco a cada dia, Pai, nos guiando, nos protegendo, e nos amamos, Pai. Pedimos a tua misericórdia, Pai, a presença de teu Espírito, Senhor, que nos guie no estudo de hoje, Pai. Que possa falar, que a sua palavra possa falar aos nossos corações, Pai, e ser firme, que possamos andar nos seus caminhos, Pai, entender aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, Pai, a cada um de nós, e que possamos pregar a tua palavra, Pai, ensinar a tua palavra, Pai, não somente aqui no grupo, Pai, na turma, Pai, mas fora daqui também, Pai, que possamos ser boca de Deus aonde quer que formos, Pai. Abençoe a cada um aqui presente, Pai, e use-os da melhor forma, da forma que o Senhor desejar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Mário, você quer ler o primeiro trecho para a gente? Até o versículo 10? Efésios capítulo 3 até o 10. 2. Dois. É o 2? Isso. Lê até o 10 para a gente, por favor, Samara. E vos vivificou, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundâncias riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Ainda vai meditar aqui a ler o restante? Ela consegue ler? Consigo. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembre-se de que no passado, desculpa, no passado vocês eram gentios na carne, chamados circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne, por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separado da comunhão de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que, ordenança, desculpa aí,
para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso do Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele o edifício, e nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Amém. Bom Alguém dia, bom gostaria dia. de comentar esses trechos? Eu fiz uma leitura ontem, se quiser eu posso dar uma passada com um detalhe aqui, depois a gente abre para comentar, mas se alguém quiser já falar alguma coisa, isso é muito forte, né? Muito bonito também. Vou retornar aqui no início, então, vamos passando aqui trecho a trecho, aqui tem bastante detalhe nesse capítulo. Então, recapitulando aqui em Efésios 2, né? 2, né? Então, ele vos deu vida, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos, né? Nos nossos erros, nos nossos pecados, mas ele nos deu vida, né? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, né? Então, nós andávamos de acordo com o mundo, né? A gente ouve muito falar, né? Ah, a pessoa está lá no mundo, está no mundo, né? E realmente, né? Nós somos separados, né? A gente somos separados, né? Jesus veio para nos separar, né? Então, outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, fala aqui que é o príncipe do mundo, né? Que é o diabo, né? E que é os filhos da desobediência, né? E outrora, né? Nós andamos também, segundo as inclinações da nossa carne. Eu não vi ainda se tem isso na Bíblia, se alguém tem essa referência. Mas outro dia eu estava escutando uma pastora falando, junto com outro pastor, e que eles diziam que a carne ela é composta de corpo e alma. Então, que é segundo as inclinações da nossa carne, né? Com os desejos da carne, sentimentos, emoções, né? Que estão desviados do espírito, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, né, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos, né? E aqui a gente vai falar mais pela frente aqui, ó, mas é interessante a gente puxar isso aqui, ó. Pela graça somos salvos.
não é pelo que nós fazemos, né? Não é pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, né? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é forte, hein? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bora um pouquinho aí, vocês querem comentar um pouquinho esse primeiro trecho. É, coitado de nós se a gente fosse salvo pelos homens, né? Porque o homem, se o homem se gloria em tudo. Ah, se não fosse eu, você não estava aqui. A gente sempre, eu já ouvi sempre isso, né? E também já falei sempre isso. Então, o homem em si, ele faz algo pela pessoa e de repente ele se gloria. Então Deus não pode mandar qualquer um morrer por nós. Ele mandou, dispensou o amor dele enviando Jesus para morrer na cruz por nós e pela essa graça, essa misericórdia de Deus de enviar Jesus é que fomos salvos, né? E estamos aqui para dizer que só o Senhor é Deus, não vem de obra nenhuma para que ninguém se glorie e que o nome do Senhor seja sempre louvado em nossas vidas, né? Por isso que Deus requer que a gente ande. Quando o homem está na carne, ou seja, claro que toda carne, você está na carne, todo mundo está na carne. Mas estamos na carne com sã consciência que tem um espírito que vai mortificar a nossa carne, né? É, sobre desejos, paixões carnais, né? Ontem mesmo eu estava falando com meu filho, é, e meu filho Edinaldo, né, que chegou de viagem, aí eu estava conversando com ele. Hoje eu disse para ele assim: hoje eu posso abrir meus braços e dizer, eu sou livre, eu estou liberta dos meus desejos carnais, eu estou liberta porque Deus ele me chamou. Porque a gente tem como mortificar a carne, nós temos como mortificar a carne, se verdadeiramente a gente está no espírito, né? Porque se não depender, se a gente não se dá ao espírito, né? Dá o Espírito Santo de Deus para agir na nossa carne, nós só vamos desejar pecar, pecar e versus pecar. Porque a pessoa, às vezes, tem gente que pensa que pecar é só beber, pecar é ir para as festas, pecar. Não, pecar é ter a maldade dentro de si e, e de encontro às pessoas com a maldade, né? Então, nós temos que abster das obras da carne para que o Espírito vivifica em nós. Eu escutei da boca de uma pessoa no dia que eu fui votar, eu escutei da boca de uma pessoa, um homem que, nossa, você precisava de ver como ele era usado de Deus. E hoje eu digo que ele aposta toda a fé. Com certeza ele aposta toda a fé. Então ele disse para mim assim, que ele disse, irmã Neide, estou feliz em saber que a senhora voltou à prática do evangelho. Ele não falou voltou para Jesus. E depois aí eu falei, e você? Que eu vi que o aspecto dele não era que ele estava na presença de Deus, eu vi que o aspecto dele estava na carne. Aí eu falei, e você? Esqueci o nome dele agora. Aí ele chegou e disse assim: Evangelho para mim é como um chiclete. Eu mastiguei, mastiguei e cuspi aquela bola fora. Então hoje eu vivo um. Eu não vivo o Deus que vocês vivem hoje. Esse Deus que vocês relatam da Bíblia, que vai botar você na cadeira de roda, que vai botar você em cima de uma cama ou que vai mostrar um caixão para você. Eu falei, para que tá feio, homem. Que Deus nunca falou isso.
O homem em si é que fala. O homem em si é que fala. E fica botando na mente das pessoas que o evangelho é carrasco. O evangelho não é carrasco. Deus aliviou Jesus para que fôssemos servos livres. Não é livre para pecar, mas livre para dizer que só o Senhor é Deus e que Jesus veio. Eu disse, sempre digo que Jesus, a gente não viu Jesus nascer, a gente não viu Jesus morrer, a gente não viu Jesus ressuscitar, mas nós cremos. Nós estamos aqui para dizer que só o Senhor é Deus e nós cremos que ele nasceu, que ele ressuscitou, e por isso estou aqui, eu sou obra-prima de Deus. Vocês, nós somos imagem e semelhança de Deus, e não tem capeta nesse mundo que vai querer tirar isso da minha mente. Que ele queria ele queria, olha, assiste meu canal, eu tenho não sei quantos milhões de seguidor. Aí eu fiquei comigo assim, eu disse, verdadeiramente, filho. Tu pode ter milhões, trilhões de seguidores, mas eu estou seguindo a meu Jesus, porque ele tem muito mais seguidores. Então, eu não quero apostatar da minha fé, eu não quero me afastar de Jesus, eu quero viver hoje, eu quero viver como eu nunca vivi, um evangelho genuíno e mortificar a carne, porque foi Jesus que nos deu vida e vida com abundância. Nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça e façamos isso para que o povo venha ver que verdadeiramente Jesus vive em nós. Glória a Isso. Deus. Amém. Glória a Deus, dona Marinês. Que bonito que a senhora falou aí, né? E a senhora estava falando, eu estava pensando aqui comigo, né? É muito comum que esse rapaz falou, principalmente quando a pessoa já teve uma experiência com a igreja, que não necessariamente tenha sido uma experiência com Cristo, e ele não entendeu, ele não teve de fato um encontro com Jesus. Porque quando a pessoa tem um encontro de fato com Jesus, quando ele entende, quando ele absorve, quando ele sente a presença do Espírito, é uma experiência. Mas quando ele começa a crucificar a carne ali, primeiro pela fé, porque acreditou, porque entendeu, que recebeu a revelação e ele começa a trilhar o caminho, a própria natureza começa a mudar. Porque nós temos a natureza do que puxa para a terra e a natureza do que puxa para o céu. Aquilo que puxa para a terra é o que está ligado à carne. O que puxa para o céu é o que está ligado ao espírito. E Jesus, ele nos, ele nos enviou o Espírito Santo, não só para nos purificar, mas para nos ajudar a ter esse reconhecimento e esse entendimento do que é seguir o Evangelho e de viver as maravilhas da graça de Deus. Porque quando a gente está afastado de Deus, ou afastado dessas experiências, é muito fácil pensar como esse homem pensou, porque o coração está ligado ainda nos frutos do pecado, nesses desejos carnais e nessas ilusões do mundo que cativa nosso coração, né? E a libertação é justamente essa, é justamente conseguirmos enxergar aquilo que esteve o tempo todo conosco e nós nunca vemos. Eu tive um, eu já contei aqui, né? A presença de Deus sempre foi muito forte em nossa vida. Eu sou muito grato. A presença de Deus sempre foi muito forte em minha vida. Ele sempre me protegeu, sempre me guardou. Mas eu não conseguia enxergar isso. E no momento em que eu me entreguei de fato, eu passei a enxergar. E aí os meus gostos, os meus sentimentos passaram a ser outros. Eu ainda estou muito longe, tá? Eu não estou querendo aqui ser exemplo para ninguém. Mas eu achei interessante citar e complementar o que a senhora falou, porque eu consigo compreender. Quando eu olho para a minha vida no passado, eu consigo entender o que esse rapaz falou, assim.
principalmente porque eu tive desilusões na igreja, né? Falta de compreensão, de entendimento. Mas que privilégio, hoje eu sei que privilégio que é poder entender as coisas do Espírito a cada dia, porque aí a gente consegue descobrir, consegue entender o que é a felicidade de fato. Porque aqueles momentos de alegria, o que a gente achava que era feliz, eram momentos tão pequenos e passageiros, um fundo, um vazio tão grande, cheio de um monte de máscaras, que lá no fundo estava tudo bagunçado, tudo estragado, tudo destruído, tudo feio de ver. É como se a gente tivesse drogado. E quando o efeito passa, ou bêbado. E quando o efeito passa, vem aquela ressaca, aquela dor de cabeça. Quando vem a realidade, você fala: Meu Deus do céu, que vida que é essa? Por isso que tem muita gente que até pensa em tirar a própria vida, porque é falta e realmente dessa visão que seguir ao Evangelho nos traz de glória em glória. É um processo de santificação, onde a gente vai abdicando ali, momento a momento, abdicando de pecado em pecado, pecadinho em pecadão, até o momento em que nós somos purificados e santificados. E a gente deve pedir para Deus isso. A gente deve pedir para o nosso Senhor Jesus nos ajudar, para o Espírito Santo nos encher, porque com eles, com o Espírito Santo, somos mais fortes para resistir. E sem ele, diria para vocês que a gente não tem nenhuma condição. Sem o Espírito Santo, não temos a menor condição de resistir e nem de seguir em frente na jornada do Evangelho, né? Por isso que falo que a estrada é larga, a porta é estreita, porque realmente a gente tem que estar. Mas não faz sentido. Não faz sentido a gente receber a salvação e acabou, parou por ali. Cristo vem, faz o sacrifício, perdoa os nossos pecados, nós somos purificados, somos santificados naquele momento, porque estamos limpos, e depois voltamos a fazer tudo de novo? E não tem uma ajuda dos céus para isso? Não faz sentido. O próprio, o caminho é árduo, sim, mas Deus nos dá o que é necessário, a força necessária, o entendimento necessário para seguirmos a jornada. Basta nós termos o nosso coração inclinado para isso e buscar de glória em glória. Muito bonito o que a senhora falou, viu? Glória a Deus. Eu queria acrescentar, eu costumo, nos cultos de domingo, eu costumo, não, domingo não, toda vez que eu vou na igreja, eu costumo fazer anotações, e nesse domingo o pastor pregou uma coisa que interessante, eu olhei aqui. É, não deixem aqueles próximos de vocês lhe dizerem o contrário à obra que Deus tem para você. E muitas vezes é isso que acontece. É que a pessoa se desiludiu e quer nos desiludir, mas a palavra nos fortifica, nos mantém no caminho certo. E no versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É, eu achava que eu era vivo. Eu sabia que não tinha melhor vida, mas eu achava que eu estava vivo. Mas na verdade eu estava morto. Eu fui viver no dia que eu conheci Cristo. Eu passei a viver. Hoje tudo me agrada. Assim, eu digo tudo me agrada no sentido, as coisas que não são mundanas, né? Essa cachaçada, festa, essas coisas populares, né? Não faz parte da minha vida mais, mas são pequenas coisas que me agradam hoje, sabe? Uma volta num parque sozinho assim, eu fico muito feliz.
E antes não. Antes eu tinha que estar num ambiente bagunçado. Era como a carne era mais forte. Então eu tinha para agradar a carne, tinha que estar num lugar bagunçado, sabe? E aí eu acho interessante assim, como tendo essa reflexão hoje, entendendo, né, refletindo sobre isso como passado e hoje eu vejo a diferença. Como eu achava que estava vivo, e na verdade, não estava vivo era nada. É sobre isso. Isso tomou muito jeito. Enganoso é o coração, né? Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. A gente olha para trás e vê que lá no passado, bem no comecinho, o próprio Adão queria justificar, né? Ele falou para Deus: É, a mulher que tu me deste me deu do fruto. Olha só, ele encontrou a desculpa, né? Para o seu pecado, para o seu erro. A companheira que tu me deste me deu da árvore, do fruto da árvore. Um pouco da culpa que ele tem, né? O ser humano ele é assim, ele quer sempre procurar uma saída, ele quer sempre encontrar uma desculpa para o seu erro. Mas graças a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo veio e explicou. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso importa vos nascer de novo. Quando ele disse, maravilhoso é ter nascido de novo. Nós recebemos a vida eterna através disso. Se a gente não nascer de novo, a gente vai continuar errando sempre, mas sempre está procurando uma desculpa para os nossos erros. Porque a carne, ela inclina mesmo para o mal, não tem como você se desvencilhar. Um abismo chama outro abismo, e a gente acaba se afundando. Como é difícil você trazer de volta para o Evangelho uma pessoa que desvia do caminho do Senhor. Como é difícil, como é difícil. Eu fico imaginando, meu Deus, como eu tenho sofrido com isso. Você fala, fala, a pessoa não escuta. A pessoa que se afasta de Deus, amados, ela vive na escuridão. Ela não quer saber. Tem gente que se fecha dentro de um quarto assim, entre quatro paredes, e fica ali, ó. Não quer saber de nada. Você chama a pessoa, quer conversar com a pessoa, quer abraçar a pessoa, mas ela não quer saber. Ela não quer. Ela rejeita tudo que vem da parte de Deus. É muito difícil, viu? É muito difícil. Você quer ajudar a pessoa e ela não quer ajuda. Às vezes ela nem come, viu? Às vezes nem come. Ela não tem prazer nenhum. Prazer é totalmente disperso. Olha, não é fácil. A gente vê, aí eu vejo muita gente nessa condição terrível, terrível. Temos que orar muito, viu, irmãos, orar muito, e jejuar, e dobrar o joelho, e clamar. E o mundo está cada vez mais difícil de viver aqui. É isso mesmo, seu Mário. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, que seja o mover de Deus, que seja o Espírito Santo de Deus agir, porque quem converte não é o homem.
Um homem não converte outro, e sim o Espírito Santo de Deus converte. Então, quando eu vim de lá, desse mundo, que é difícil, quando a pessoa que só nós mesmos, que conhecemos a palavra de Deus e conhecemos que saímos da carne, nós estávamos num mundo pecaminoso, um mundo que a carne só queria, né? Olha como o Elton falou, que ele só queria ficar num lugar que tivesse bagunça. Eu também, eu queria ficar num lugar que tivesse bagunça, mas quando a gente recebe o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente consegue se libertar. Não vem de Mário para que ele nos se glorie, nem de Fábio, nem de Wellington, nem de James, sim, não vem da Marineusa, da Pátia, enfim, todos que estão aqui, a Ruth, vem do Espírito Santo de Deus para que o nome do Senhor seja enaltecido, glorificado. E Deus é lindo, eu olho, você tem que olhar com um olhar de misericórdia, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaria. E ele falou para mim assim que a mulher dele, que a sogra dele, tudo estava na igreja. E ele acha que ela deve ficar lá na igreja mesmo, porque é a fé dela, mas a fé dele não é mais como é da sogra e nem da mulher. Então, quando Jesus vier, quem tiver certinho, vai. E quem não tiver certinho, fica. É assim que fala a palavra de Deus. Aquele que tiver em Cristo, né, vai ser bendito de meu Pai. Que não tiver, ficará para o tormento eterno. E é assim que a Bíblia fala, não é que eu falo, nem que ninguém fala, mas que é a palavra de Deus falando. Então, vamos porfiar, gente, para passar pela porta estreita. A gente precisa fazer nessas situações para essas pessoas é orar, né? Orar por elas, né? É orar mais nada do que isso, porque há momento que palavras não resolvem. Eu sei que eu não fico aqui no pé dos meus filhos, bora para a igreja, não sei o quê. O meu filho falou para mim, foi ontem, ele disse, mãe, eu fui na igreja. Eu nem fiquei alegre assim demais, para ele não ficar, porque quanto mais a gente fica alegre assim na frente dele, aí ele quer fazer o errado. As pessoas querem sempre fazer o errado. Eu falei, que bom, meu filho, Deus te abençoe, aleluia, fico feliz. Foi a palavra que eu não fiz aquele alvoroço, eu deixei ele, porque ele já teve um sonho profético da água imunda cobrindo, passava por cima da casa, mas não entrava dentro da casa. E ele via um monte de gente estendida, corpos no chão, corpos nus no chão lá fora da casa dele. Então, ele teve um sonho profético e eu falei para ele o que Deus me deu da revelação desse sonho, que ele disse que ia pedir a Deus revelação. Então Deus me deu, filho, para que revelação maior que tu está tendo? A água suja não entrou na tua casa, você não pode levar ninguém, nem seus filhos, que ele mandava os filhos sair, correr para dentro de casa. Então todo mundo, cada um dará conta de si, não tem caixão que leve dois juntos, cada um vai no seu caixão, mas todos estarão na presença de Deus no juízo final. Meu filho, corra para a presença de Deus para que você suba e vai orar para que as pessoas, sua família, seus filhos, porque ninguém vai levar ninguém. Então, eu estou sentindo um mover de Deus tão grande na minha família. E eu vou ver eles todos de volta para passar pela porta estreita. Glória a Deus. E a gente tome cuidado, né? Porque é, todos nós estamos suscetíveis a passar pelo que esse rapaz está passando, né? Nos afastarmos de Deus, né? Mesmo que nós todos os dias estamos aqui pela manhã, né? Fazendo a leitura do Evangelho, né? Todo dia, né? Nossas orações, jejuando, mas todos nós estamos suscetíveis. E eu vim aqui buscar algumas referências para a gente. Em Mateus 26:41 fala: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, fraca. Em Coríntios, que a gente leu, né? Coríntios, recentemente, 16:13
Sedes vigilantes, permaneceis firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tem mais uma outra referência aqui, que é em Pedro, 1 Pedro. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, que nós possamos vigiar aqui e se manter alerta, porque, como esse senhor aí, a dona Marinei comentou, né, acabou se desviando, ela, né, provavelmente passou por alguma frustração, né, alguma coisa que acabou, né, fazendo com que ele fosse levado, né, afastado de Deus, né. Mas o Papai do Céu está esperando ele, né, mas cedo ou mais tarde, né, Deus quiser, ele vai voltar, né. E é oração, oração. E em relação ao professor Mário que comentou, um amigo meu, uma vez fez uma referência que o homem ele é parecido com um burro, né? Um jeguinho. Quando a gente... Eu nunca tive essa oportunidade de viver em zona rural, assim, né? Em fazenda e tal. Mas se você pegar um jegue, né? E for falar com ele, vamos, vamos, né? E dar um tapinha só, né? Uma chicotada, ele vai embora, né? Agora, se você pegar e dar uma chicotada, dar outra, e começar a dar, aí o bicho empaca e fala, agora você não vai falar assim comigo, não. Aí ele fica aí. Porque o orgulho, né? O orgulho do homem, né? Não faz isso, né? Faz com que a gente tenha essa mesma atitude do Jagger, né? Ou não, agora você não entendeu, agora você não vai falar assim comigo, não. E a gente tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado para falar do evangelho com outras pessoas, né? Porque e eu compreendo totalmente o que o seu Mário falou, porque todos nós, né, passamos pela mesma situação, de a gente quer ver as nossas pessoas, né, os nossos amigos, familiares, né, indo ao encontro de Cristo, né, estudando o Evangelho, se aprofundando na palavra, saboreando o que a gente saboreia aqui, né, como o Wellington falou aí, a vida, né, você sai da morte, a gente né, vê a vida. Mas a gente tem que ter muita sensibilidade, porque o ser humano, ele tem essa questão do jegue aí, do burro, né? Porque se a gente ficar dando chicotada, 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 aí ele não vai só para de birra, né? Só de birra, mas ele ainda não experimentou, né, o sabor para falar: "Ah, aquela birra, desculpa, era só orgulho, né?" Então a gente tem que ter muita sensibilidade para fazer com que ele, né, possa. E outra questão também que a dona Maria falou que é muito importante, né? A gente reconhecer que não é a gente, né? Não é a gente. Às vezes a gente fica querendo colecionar, né, vitórias, né? E nada disso nos pertence, né? Tudo é a graça de Deus, é a graça de Cristo, né? E ele faz isso justamente para que a gente não se glorie. Então é algo que a gente chamaram atenção. Outro dia eu estava brincando assim, uma coisa besta, né? Mas acho que um exemplo muito claro da sensibilidade que a gente pode ter em relação a esse exercício. Estava jogando ping-pong com meu pai, foram uns 2 dias, né? E geralmente meu pai ganha. Meu pai ganha, meu pai é muito bom, assim, né? Esporte, essas coisas assim, igual. E aí tava brincando com meu pai ali. E aí eu percebi, assim, eu comecei a ganhar dele, né? Eu tava jogando sério, porque ele sempre ganha, então eu tava sério. Quando eu comecei a ganhar, eu comecei a perceber, né? Eu começando a querer sorrir, né? E festejar, né? Ó. E aí quando eu começava a querer sorrir que eu tava festejando, eu começava a perder. Porque eu tava começando a puxar glória para mim. Ó, que legal, né? Agora, olha como eu sou bom, como eu sou bom, olha para mim, olha para mim. E aí começava a aprender, falava, ó, tá vendo? Ó, todo esse trabalho da humildade, né? E de querer puxar glória pra gente, num jogo, assim, um exemplo bobo, né? Mas ele pode ser trazido para outras partes da nossa vida também, né? Porque não é sobre a gente, né? É sobre ele. Então a gente tem que sempre manter, isso vivo na nossa mente, né? Porque toda vez que a gente começa a achar que é a gente, aí provavelmente a gente pode começar a se afastar de Cristo, né? Então a gente sempre glorificar quem a gente deve glorificar realmente, né? O que me deixa, às vezes, um pouco preocupado é que, às vezes, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa que não vem por amor, vem pela dor. E aí a coisa, o bicho pega, né? A dor não é brincadeira.
Quem aqui já sentiu cólica de rim, uma dor de dente, uma farpa na unha? Qualquer coisa incomoda a carne do ser humano. Se você não tiver 100%, você não está bem. Uma farpinha que entra na sua mão, na sua unha, você se incomoda. Uma dor de estômago, uma dor de cabeça, você não está bem. Você não, você não consegue raciocinar. E às vezes você fala, a pessoa debocha de você, vira as costas. Não é fácil. Mas o mundo ensina, né? O mundo ensina. Uma noite fala com outra noite. O dia fala com outro dia. E a gente vai aprendendo aos poucos. Vocês disseram aí, como a Marineide disse, não são pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Então, vamos deixar o tempo passar, vamos fazer a nossa parte. Orar, somente orar. Senhor Samari, o senhor é um grande exemplo para todos nós. As suas atitudes, os seus atos. Às vezes nós pensamos que não está tendo reflexo no outro, mas o modelo, né? O exemplo, a forma de se portar, e às vezes a gente, e eu falo por mim, tá? Às vezes um momento que a gente é levado pela raiva, pela ira, isso atrapalha, né? Atrapalha o que Deus quer pro nosso irmão, né? Então a gente tem que pedir muita mansidão, muito discernimento, sabe? Muita paz. E ter muita fé mesmo, porque facilmente a gente às vezes pode se. Eu mesmo, meus pais estão aqui em casa esses dias e eu tenho pedido muito para Deus me dar discernimento, sabe? Para que eu tenha controle do que eu falo, controle do que eu faço, né? E nós não somos perfeitos, né? Em muitos momentos a gente, às vezes, abre uma discussão, fala mais do que deveria, né? Mas o bom é que a gente está tendo percepção e a gente consegue, né, cada vez mais ficar próximo de Deus e usar isso como aprendizado, né? E que a gente tenha misericórdia da gente, porque a gente não é perfeito, né? A gente está num processo de cura, né? É só a gente, Então, né? a minha esposa mesmo reclama de mim, que eu sou um na igreja e outro em casa, né? Mas não é, eu oro, eu peço a Deus, Senhor, me dá paciência, me dá discernimento. Tem misericórdia de mim, Senhor. E eu sei que no passado, num passado bem distante, há mais de 25 anos atrás, 27 anos atrás, quando eu não conhecia Jesus, eu fiz muita coisa errada na minha vida, fiz. Mas o meu Deus já jogou isso no mar do esquecimento, por que que eu vou ficar lembrando? Não. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sei, e eu sei que eu tenho que todo dia dobrar meu joelho e pedir perdão, e orar, e buscar, porque Deus está tratando de mim. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ser tratado. É aquilo que eu vi a irmã Marinesa falando aí. Se eu tivesse perfeito, Deus já tinha me levado. Mas eu ainda tenho muito que aprender aqui, muito que contribuir para o Evangelho. Não é fácil, irmãos, não é fácil você servir a Deus, não é fácil. Todo dia você tem que matar um leão e já fica amarrado outro dia. Nossa, meu Deus do céu. Como a gente passa por provas aqui. É difícil, mas não vamos desanimar, não. Vamos em frente, porque é pela graça, é pela graça. Nós encontramos o tesouro, nós temos é que cuidar dele. Esse tesouro está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Você é o seu próprio guarda, a sua luta é contra você mesmo, é contra o seu eu, todos os dias. Eu errei aqui, Pai, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim.
Não é fácil. Mas vamos em frente, irmãos. Não desanime, não. Segura firme. Deus está no barco da gente. Deus não vai nos dar a vitória. Já nos deu a vitória. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Continuar a leitura? No versículo 11 aqui. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos da aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Imagina, gente. Eu estava pensando aqui, fazendo essa reflexão, porque tinha o povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel, e, e aí se você não tivesse parte daquele povo, então você é um povo sem Deus, né? Imagina a gente viver sem Deus no mundo, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis, estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Uau! E assim, eu não, é, aí que novamente a gente vai falar, né? A lei de forma arrasca, né? Deus veio e aboliu tudo isso, né? Cristo. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E a reconciliação, né? A reconciliação também, ela é de Deus com a humanidade, né? Porque Deus estava separado do homem, né? O homem estava separado de Deus. E Cristo veio e, através do seu sangue, nos reaproximou de Cristo, né? E vindo, evangelizou paz evangelizou paz a vós outros, que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha que coisa linda. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E aqui, né, reforçando Paulo, que Deus veio para os judeus e para os gentios, né, para todos. Edificado sobre o fundamento do apóstolo e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mas tá? É, no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa palavra, ordenanças, me chamou a atenção porque a gente às vezes tenta usar a nossa própria força, né, para tentar trazer alguém querido ou alguém conhecido para Cristo, mas infelizmente aquela pessoa não está disposta ou até preparada para aceitar isso, independente se está vindo por amor ou se está vindo pela dor. É, eu fiz um curso uma vez e eu lembro que o professor me disse uma coisa assim que para mim fez muito sentido. É de que não tenha dó,
Não tenha dó da outra pessoa, porque ela está vivendo a vida e ela merece porque pelas escolhas que ela fez. Então não tenha dó, mas tenha amor e tenha compaixão. Quando essa pessoa estiver disposta a mudar, estiver pronta para mudar, então esteja preparado para dar amor e tenha misericórdia, tenha disposição para ajudar. E uma outra frase que ele também disse foi: seja o milagre, seja o milagre que você quer ver nessa pessoa. Então eu acho que é isso. Então o que a gente faz aqui toda manhã ou até à noite, cada um tem a sua forma também de buscar a Deus, né, no seu íntimo, é, que possamos estar preparados, sabe? Preparado para quando essas pessoas cansarem da vida que estavam tendo, que estão tendo, nós tenhamos amor, tenhamos misericórdia e possamos saber lidar da melhor forma possível com essas pessoas para encaminhá-las, né, no caminho correto, porque nós somos o milagre que nós queremos ver nelas. Eu acho que isso talvez fica de meio que de reflexão, assim. Você falou uma coisa aí, Wellington, que eu até vim aqui procurar. Qual a diferença entre dó e ter compaixão, né? Eu vou ler aqui pra gente. Ó. Ter dó geralmente se refere a sentir pena ou piedade de alguém. É uma emoção que surge ao ver alguém em uma situação difícil ou de sofrimento, mas nem sempre leva a uma ação ou resposta mais profunda. O dó pode ser uma reação mais superficial, onde você reconhece o sofrimento do outro, mas sem necessariamente se envolver ou agir para ajudar. Exemplo, sentir dó daquela pessoa quando a vi na rua, mas continuei meu caminho. Compaixão é um sentimento mais profundo que envolve não só reconhecer o sofrimento da outra pessoa, mas também sentir o desejo de aliviar esse sofrimento e muitas vezes agir para ajudar. Compaixão leva à empatia e ao comprometimento em fazer algo pelo bem do outro. Sentir compaixão ao ver aquela pessoa na rua e decidir ajudá-la, oferecendo comida e roupas. Muito parecido, né? A compaixão ela exige nossa entrega, né? É exato, o compaixão exige a nossa ação. Mas aí como que você pode agir se você não está preparado, entendeu? Uhum. Talvez, não sei, talvez eu veja Acho que assim, a eu acho resposta que para isso aí é isso aqui, ó. exatamente, mano, É, exatamente. é a nossa espada, É ir né? se A palavra. preparando para quando talvez, sabe, uma oportunidade ou talvez do nada alguém aparecer na sua vida e você possa estar preparado para guiar aquela pessoa, direcionar aquela pessoa na melhor direção possível. Então seja um milagre, entendeu? Mas alguém quer comentar alguma coisa? Luiz, Mário, Ruth, bem-vinda, dona Ruth. Bem-vinda. Por isso que a nossa Então, vida precisa ser exemplo, né? E eu fico pensando na responsabilidade que nós temos naquilo que discernimos, naquilo que olhamos, porque na palavra fala, assim como tu vês, assim tu és. E uma coisa que me marcou muito no CIS foi que a gente tem o direito de escolha de como nós vamos enxergar o mundo e as adversidades que estão à nossa frente. Se a gente enxergar maldade em todo lugar, o nosso coração se entristece e a gente passa a enxergar o mundo mal. Mas tudo,
tudo nessa vida tem maravilhas e belezas. E muitas vezes a gente não consegue enxergar. E tudo que a gente consegue enxergar é o lado ruim das coisas. E a vida acaba ficando mais pesada, mais difícil, mais sofrida. E eu creio que nós não estamos aqui para sofrer, embora eu tenha ouvido muito isso, sabe? Quando eu era criança, eu vi essas palavras e isso entrou dentro de mim, sabe? Eu cheguei a acreditar por muito tempo que a gente estava aqui para sofrer, porque nós éramos pecadores, que a gente tinha que sofrer, que a gente tinha que passar por dificuldade, que tudo era difícil, e realmente tudo era, porque eu acreditava naquilo, eu enxergava que aquele era o modelo do mundo. Mas ao mesmo tempo, eu enxergava pessoas que tinham uma vida completamente diferente. E aí me senti até injustiçado. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz, né? Ou o que eu venho fazendo? Que é tudo assim, tão assim para mim. E onde é que fica o perdão de Deus nesse momento? Que por mais que a gente seja perdoado, a gente ainda continua carregando esse fardo. Então, eu acredito que faz parte, eu aprendi que faz parte da nossa luta diária treinar o nosso olhar numa visão diferente, numa visão daquilo que Cristo trouxe para nós, de enxergarmos o mundo com mais amor, reformularmos o nosso caráter, nascermos de novo, nos sentirmos merecedores e viver aquilo que tem de melhor, porque Jesus Cristo disse que até os lírios do campo Deus veste maravilhosamente. Imagina o que ele não quer fazer com o filho dele. E por que que nós temos essa tendência tão forte de enxergar o que é mal, pesado para nós? E, e uma tendência sofredora, uma tendência a ficar colocando foco no obstáculo, naquilo que é difícil, naquilo que deu errado e criando em nós uma vida sofredora e difícil. E eu luto contra isso ainda. E quando eu comecei a enxergar depois do CIS que, não, que a vida não era assim, que isso que me contaram era uma mentira, o meu mundo externo se transformou. Eu enxerguei um mundo diferente. E o curioso é que a minha vida se transformou. Tudo aquilo que era mal, ou quase tudo, foi embora, desapareceu. Então, isso para mim foi um, um aprendizado, um, eu entendo que é sabedoria, sabe? Que o Paulo disse que Deus revelou para ele, inclusive, para ele passar para nós isso, que nós temos essa responsabilidade de criarmos o nosso mundo de acordo com o evangelho, das promessas de Deus, que Deus é bom. Se Deus é bom, ele vai fazer coisas boas para nós. Se Deus é bom,
Se a gente acredita que Deus é bom, a gente tem que acreditar nas coisas boas. Tem que acreditar no lado bom, porque a nossa vida precisa ser exemplo para as pessoas que estão sofrendo. Porque uma das coisas que me fez me afastar da igreja quando eu era jovem é porque todo mundo que estava ali na igreja era tão sofredor ou mais sofredor que eu. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, isso não faz sentido. É, Eu não quero desculpa, aqui. desculpa, James. É mais fácil a gente se culpar e se lamentar e falar a culpa, né? Que merda, tá tudo dando errado, do que assumir a responsabilidade e encarar, entendeu? Cara, isso foi assim uma revelação muito grande que transformou não só a minha vida, mas a vida de toda a minha família. Porque quando a minha vida passou a ser melhor, a vida da minha esposa passou a ser melhor, a vida das minhas filhas passou a ser melhor. E alguns amigos e parentes também puderam enxergar essa transformação e acreditaram numa mensagem e também colheram frutos, sabe? Então, eu queria passar essa mensagem aqui para que nós nos esforcemos, assim como nós nos esforçamos para ficar longe do pecado, para andar no caminho de Deus, para nos relacionarmos com Ele, que nós também nos esforçamos pelo nosso olhar, que tenhamos um olhar do que é bom. Que assim como Jesus disse, se o teu olhar for bom, tu será bom. Se o teu olhar for mal, tu será mal. Tua vida será mal. E que possamos ter um olhar bom e procurar nos alimentar de coisas boas. Nos alimentarmos. Tudo aquilo que entra na nossa mente nos alimenta, a nossa alma. O que nós comemos de comida física alimenta a nossa carne. Se a gente comer só gordura, açúcar, carboidrato, nosso corpo vai adoecer. Se nós nos alimentarmos de notícia ruim, de informação venenosa, a nossa alma vai adoecer. Então, que nós hajamos com sabedoria, evitando, né, conscientemente absorver o alimento ruim para preservar o templo de Deus, que é o nosso corpo e a nossa alma, dando espaço para o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida e nos levar para o lugar que é a boa e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Porque se nós somos filhos, qual é o pai que quer algo ruim para o filho? Pai nunca abandona o filho, né? Isso, o nosso pai é o Deus maravilhoso, poderoso, criado. Se vocês olharem para a natureza, tudo que Deus faz é perfeito. Qualquer momento em que você contemplar os céus, a terra, que ele fez é maravilhoso. E nós também. Toda a obra de Deus é maravilhosa. Então, que nós possamos enxergar e trazer para dentro de nós o que é maravilhoso, sem deixar que o inimigo distorça tudo isso que é bom, maltratando a nossa alma, contaminando a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Desculpa, eu não sei por que que mas eu senti no coração de falar. Fazer oração. Amanhã o Lucas hoje não conseguiu trazer a palavra. Ele pediu agora um pouquinho antes do devocional, porque ele veio dirigindo de longa distância e pediu para trazer a palavra amanhã. Então, o capítulo 3 de Efésios do Lucas traz para a gente amanhã, tá bom? Amém. Não sei quem vai fazer oração, quem gostaria de fazer oração hoje para a gente. Só queria que colocasse nas orações aí que está vindo um furacão grande para a Flórida, né? Que olhe pelas famílias, olhe pelas. Tem muita gente aí que não consegue se preparar adequadamente. Oi, Ruth.
Oi, bom Bom, dia. bom dia, Cris. Bom Eu quero dia. agradecer por estar nesse grupo. Aprendi bastante hoje. E, e também queria dizer que se os seus olhos foram bons, que ele acabou de dizer, tudo será bom. Isso eu tenho vivido, porque às vezes a gente não, como tudo foi falado, não consegue o que você planeja, like, levar uma pessoa para Deus. E também eu vi aí alguém falou que só o seu, acho que foi o Wellington, que falou, seu testemunho, sabe? O, um milagre é o seu testemunho. Então, quando você der o seu testemunho, talvez aquela pessoa que você falou tanto vai ver e vai mudar, porque ele está vendo que você não só fala, mas você faz, entendeu? Então, eu tenho vivido isso, que é, se os seus olhos foram bons, tudo será bom ao seu redor. Então, se tudo será bom ao seu redor, é você mesmo que vai fazer esse testemunho, porque você vai fazer tudo ficar bom, porque você vê bom. Então, você muda ao seu redor, você muda o outro. Então, era só isso que eu queria falar. E é porque eu trabalho limpando casa, eu acabei de chegar no meu cliente, eu pedi para ela 5 minutos para entrar depois, Mas só para apareça falar. mais, Ruth. Hã? Apareça mais. Vou aparecer? Eu não tinha visto a mensagem, eu vi ontem de noite, eu fiquei louquinha para poder ver hoje o que era e como era. Eu gostei, eu vou voltar. Mesmo que eu tenha que ouvir dentro do carro, igual eu ouvi hoje, entendeu? Vou voltar, vou estar aqui. Se eu não participar, estou dirigindo, mas quando parar, eu falo um oi. Mas eu gostei, vou participar. Eu vou tentar ouvir a oração mesmo com ela ali, mas, entendeu? Não vou dar mais abrir mais aqui o meu microfone, tá bom? Então, bom dia para vocês, Deus abençoe o dia de vocês. Tenham um dia abençoado, suave, maravilhoso, tá bom? A Amém. Ruth, Seja... a Ruth de Boston, amiga, fizemos uma amizade bacana, assim como a Ana, no Formação em Coach, e também é Cisada. Só o grupo do Cisado. Que legal, cara. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Aqui na tela todo mundo é cisado, hein? Todo mundo Cisado. A Que Paty fez isso maravilha, também, não cara. fez, James? A Paty fez também. Fez, né? Maravilha. Aí. Quem quer fazer oração? Alguém quer fazer oração hoje? Eu vou fazer oração. Então, vamos lá. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ti damos glórias e graças, Senhor, por mais esse dia. Agradeço a Ti, Senhor, e agradecemos a Ti todos, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua palavra nessa manhã, nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos reunir hoje aqui em Teu nome, para recebermos de Ti, Senhor, o maná, o alimento da nossa alma, do nosso espírito, Pai. Que possamos, Senhor, receber as Tuas palavras e que ela brote no mais fundo dos nossos corações, gerando transformação, Senhor, gerando entendimento, gerando discernimento, gerando um novo nascimento, Pai. Porque todos os dias podemos ser um pouquinho melhor. Que todos os dias, Senhor, enquanto estivermos aqui nessa terra, possamos dar um passo para mais próximo de Ti. Possamos purificar, Senhor, um pedacinho mais, um pedacinho mais, um pedacinho mais de glória em glória. E contamos, Senhor, com Teu Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer, Senhor, e nos sacudir quando necessário. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos traga consciência, entendimento, revelação, humildade, amor e bondade, Senhor, para que possamos expressar o verdadeiro caráter cristão, Senhor, para que possamos ser exemplo neste mundo, Pai,
e que através da nossa conduta, do nosso estilo de vida, do nosso sucesso, da nossa vitória, não só nas coisas nessa terra, Senhor, mas principalmente nas coisas do céu. Que a tua alegria, Senhor, envolva o nosso coração todos os dias. Que as tuas bênçãos, Pai, recaiam sobre nossas vidas. Que a tua abundância, Senhor, natural em todo o universo, de multiplicação de tudo aquilo que vem de ti, Senhor, seja presente em nossas vidas. E que estejamos protegidos, ó Pai, de todo o mal. E tudo aquilo que vier contra nós, que venha cair por terra muito antes de nos atingir, Senhor. Peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos alcance, alcance os nossos corações, Senhor. Ilumine cada cantinho, Pai. E limpe, que o Senhor purifique, Senhor, o nosso alma, o nosso espírito. Que possamos ter mais do Teu Espírito, Senhor, todos os dias. Que Amém. sejamos cheios do Teu Espírito, da Tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Peço a Ti, Pai, especialmente, que proteja os nossos irmãos, Senhor, e cada vida, cada família, por esse furacão que está vindo na Flórida, Pai. Tu que controla os ventos, que controla as tempestades, que controla tudo, Senhor. Age em benefício, Senhor, dos teus filhos. Age com a tua misericórdia, Pai. Age protegendo-os de todo o mal e guarda-os também os corações. Que possamos passar não só esse dia, mas todos os próximos, Senhor, cheios da tua alegria, da tua paz, do teu Espírito Santo. Eu rogo e ao mesmo tempo agradeço a ti, Senhor, na certeza de que está ouvindo as nossas orações. Tu estás conosco, Senhor, o tempo todo. E somos gratos por nos alcançar, pela tua misericórdia nos alcançar, pelo teu amor nos alcançar. Esperamos em ti, Senhor, a força necessária para vencermos todas as batalhas e sermos vitoriosos em teu santo nome. Amém.